amores! Sejam todos bem-vindos, coelhinhas e coelhinhos, ao vosso canal. Eu sou a Rebeca Thiago. Pois bem, já viu pelo vídeo, né? Pelo título do vídeo, a gente vai falar sobre a Tina. A Tina é uma angolana que tá no BBB desse ano, né? Óbvio. E eu aproveitei essa oportunidade para falar um pouquinho sobre, né? Já que eu não assisto o BBB, mas de uma coisa que eu acompanho assim rotineiramente. Mas confesso que agora que a Tina tá lá, fica um pouquinho curiosa, porque é angolana, eu sou angolana, somos conterras, né? Conterrâneas. Então eu vim falar um pouquinho aqui. Esse canal a gente trata de tudo, sabe? Tudo que tem a ver com a minha vida, tudo que eu acredito, tudo que faz sentido, minha rotina, minha família, enfim. Então eu falo tudo, tá, meus amores? Então vamos falar também da Tina hoje. Vamos lá. Então, gente, eu tô acompanhando um pouco do BBB, alguns cortes. E, gente, a Tina tá no paredão. A Tina, infelizmente, tá no paredão. E ela pode sair. E as chances dela sair são grandes, hein? São grandes. Então, o que eu acho? Será que eu acho que a Tina é grossa mesmo, como muita gente tá falando? Que ela é arrogante? Não respeita as pessoas? Que ela merece sair? O que eu acho, gente? Enfim, a Tina, ela indicou o Mosca, né? O carinha lá da Chiquitita, o Mosca, e a Domitila, né? E aí o líder do time lá, esqueci o nome dele, eu vou colocar aqui, indicou a Tina no paredão. Dizem os comentários, alguns comentários das pessoas, que a Tina riu do Cowboy, né? O Cowboy é o líder que colocou lá no paredão, que ela riu da voz dele, que ela tirou sarro, Cowboy. E dizem também as pessoas que a Tina é grossa e ela não tá tendo respeito com os participantes, ela é ríspida. Por isso é que ela vai sair, por isso é que todo mundo é fora a Tina. Beleza, meus amores, o que eu acho, o que eu vejo, pelo pouco que eu tô inteirada nesse jogo, eu sinceramente gostaria que a Tina continuasse, né? Minha conterra e conterra não se fatigam. Eu gostaria que ela continuasse, mas acredito que infelizmente ela vai sair. Todas as manchetes estão dando isso. E, gente, vocês vão me perdoar, tá? Mas eu tô corridita e tal, às vezes a minha voz fica um pouquinho assim, mas enfim, faz parte. Sempre que o clima fecha, meu nariz fica assim, tá? O que eu acho, gente? A Tina é ríspida ou não, é? Eu acho que a Tina, ela tá cometendo um erro, ou alguns erros. Um deles é que ela se esqueceu de jogar com as pessoas aqui fora, sabe? Essa conexão, de ter a noção de que tem um público lá fora que tá te assistindo. Você tá num jogo, e aquele jogo, para você continuar lá, você precisa se conectar com o público aqui fora, sabe? E o falar a verdade é bom, só que a gente tem que saber falar. Como falar a verdade, como colocar a nossa verdade. E às vezes a gente peca nisso, sabe? Eu acho que ela tá pecando no como colocar. O erro não é eu falar a verdade, né? Eu acho que muitas pessoas cometem o erro de não se colocar, de não se posicionar, e ficam plantas e ficam tipo estátua por medo do julgamento das pessoas, né? Mas acho que, claro, ninguém nunca vai agradar todo mundo, mas a gente pode sim procurar ter essa sabedoria de se colocar, sabe? Colocar a nossa verdade para não soar com rispidez e falta de respeito. Vamos lá nos fatos. Existe um momento da tissagem, por exemplo, né, da peruca, que tem assim o Huawei, aonde o menino lá, esqueci o nome dele agora, o carequinha lá, que eu vou colocar o nome dela aqui. Nada contra os carecas, tá? Não tem problema.
ele ressalta que ele só queria emprestar a peruca da Tina. Na verdade, foi só uma coisa que apareceu no discurso dele. Ele estava falando e de repente se encontra, fala também desse assunto da tiçagem ou da peruca. E aí a Tina chega e fala: não, peruca é minha. Peruca é minha. Eu não empresto as minhas coisas. Eu não empresto as minhas coisas. Tudo bem, todos nós temos o direito de emprestar ou não emprestar as nossas coisas. Isso é um direito de cada um. Só que o fato de como ela respondeu e colocou essa situação, sou meio estranho, assim, sou meio ríspido, sabe? Meio duro. Eu achei assim duro, sabe? Eu achei assim desnecessário. Sabe, quando você fala assim, menos, como aqui a gente fala no Brasil, não, menos, cara, menos, não precisa tanto. Naquele momento eu acho que ela poderia ter se acalmado um pouquinho e não afrontar tanto, sabe? Existem outros momentos também que ela poderia respirar um pouquinho, né? E não ir sempre com duas pedras na mão. Eu vejo a Tina aqui, ela é uma pessoa focada no jogo, que ela quer o tempo todo se concentrar nisso. Inclusive isso no começo estava lhe atrapalhar também, porque o fato dela estar focada muito no jogo, que não é errado, estava deixando ela um pouquinho não se descontrair, não se conectar com o público ali, sabe? Fazer a coisa rolar, sabe? E só tava toda hora no jogo, falando do jogo o tempo todo. Tanto que existem algumas pessoas que falam que tava enchendo o saco do Guimê. O tempo todo falando de jogo, mas enfim. Mas você vê que a trajetória dela foi tentando, né, se desvincular um pouco disso. E começou a se descontrolar mais um pouco. Mas esse lado de se colocar, sabe? E de estar toda hora batendo de frente, está desgastando a imagem dela no jogo, o desempenho dela no jogo. E isso está fazendo com que muitas pessoas não consigam perceber o fato dela estar tão focada, sabe? O fato dela querer se entregar. Muitas pessoas só estão conseguindo olhar esse lado grosso, né? Esse lado ríspido. E que provavelmente ela não sabe que está sendo assim, né? Talvez quando ela sair, tomara que não saia mais, tudo indica que sim, ela vê ela aqui fora e consiga perceber isso e tentar ajustar, né? Então esse lado de rispidez, esse lado de tentar colocar a verdade de qualquer maneira, de qualquer jeito, eu acho que tá atrapalhando o desempenho dela no jogo. Todas as pessoas agora estão assim? Claro que não, a gente sabe que num país tem sempre várias maneiras, de várias pessoas. Mas lá em Angola, pra nós, lá em Angola, assim, falo na minha parte, né? Não tô falando em nome de todas, não sou embaixadora. Pra mim, dentro do contexto angolano, a Tina não tá ser grossa. Existem muitas situações lá que a pessoa fala assim, tipo, não soa grosso, sabe? A gente já estava acostumado lá. Mas a gente que tá morando aqui no Brasil e em outras partes, quando a gente sai um pouquinho, a gente volta, por exemplo, já aconteceu de eu voltar em Angola e a pessoa me trata de uma maneira que, tipo, nossa, eu perguntei o que eu fiz pra pessoa e ela tava sendo natural, normal. Tipo, nossa, encosta aqui, faz isso assim, sabe? Falando assim, daquele jeito, né? Da lata. Pra ela aquilo tava normal. Por isso que eu tô falando assim, você, no contexto angolano, em muitas realidades, estou mirando um pouquinho, isso é normal, lá é comum. Não tô falando que é o aceitável, mas acontece muito, sabe? Por exemplo, aqui eu já atendi na loja de roupa, né? Já vendi roupa. Não sei como é que eu vou sentar. Pera. Aqui é como você entrar numa loja e falar assim, não, só tô dando uma olhadinha. Famosa olhadinha, eu já fiz muito isso também. Mas lá em Angola existe sim lojas que você também entra tranquilamente, ninguém trata de forma grossa. Mas existe muitos casos que você tá a escolher a roupa, por exemplo, a pessoa fala, moça, se você não quer comprar, arruma suas coisas aí bem
e deixa e vai. É sério, ela fala assim pra você mesmo. E isso pra ela é normal, sabe? Você não sai lá e fala assim, nossa, como foi grossa, né? Mas aí a gente já foi tendo mais essa coisa, essa consciência. E muitas pessoas hoje já não aceitam mais isso como normal. Porque não é normal, é falta de respeito, como que eu posso dizer? É grosseria, né? Então por que eu tô falando? Tô falando do contexto também, que às vezes interfere um pouquinho. Claro que eu não tô defendendo a falta de respeito, a rispidez e o colocar a verdade de qualquer forma. Não é assim, sabe? Não é assim. A gente tem que ter sempre essa noção de que a gente tem que ter limite, né? E a gente tem que respeitar o próximo. Respeito todo mundo gosta, né? Então, se a gente colocar de qualquer forma, se você vai, por exemplo, uma pessoa falar com você de qualquer maneira, você não se sente bem em qualquer lugar do mundo. Mas estou falando que algumas práticas que podem interferir nesse comportamento da Tina também acontecem muito em algumas partes de Angola. E muitas partes. Estou vos dando aqui exemplo de algumas vendedoras que te falam para você deixar a mercadoria se você tiver assim desarrumado, tipo pegou aí, depois pegou aí. Ela fala, não, arruma e deixa se você não quer comprar. Estou falando de algumas instituições que você chega lá e a pessoa te trata com maior falta de respeito e desdém, como se estivesse fazendo favor. E aquilo, a pessoa acha que aquilo está fazendo um melhor atendimento, mas existem algumas partes, algumas instituições que já melhoraram essa questão, já tratam bem os funcionários, mas num contexto geral, e tem muito isso. Isso interfere também no comportamento de algumas pessoas. Não estou falando que isso justifica o fato de que a Tina pode melhorar o jeito de se colocar, de colocar sua verdade, não vir sempre com duas pedras na mão para atacar, né? Para tentar se defender o tempo todo. Não é assim que funciona, não estou falando isso, tá? E essa falta dessa noção de como isso pode estar lhe prejudicar, vai fazer ela sair, porque muitas pessoas estavam falando, sai, Tina, vem fazer a sua arrogância aqui fora, vem ser prepotente aqui fora. Alguns estavam falando que falou mal do cowboy, outros estavam falando que faltou respeito do rio da voz dele. Enfim, isso vai fazer a nossa conterrânea, infelizmente, abandonar o jogo. Foi bom essa participação dela, né? Muito bom a gente ter essa noção dessa abertura que o Brasil dá a muitos outros continentes, a muitos outros países, particularmente falo de Angola, que nos abriu as portas e abre para muitas pessoas, né? Acredito eu que mesmo se ela sair, ela já teve uma projeção muito grande no BBB, porque é uma TV que é um reality que muitas pessoas assistem. Então isso já vai lhe ajudar a trilhar um caminho excelente aqui fora. Ela poderia ir mais longe, poderia, né? Tinha capacidade absoluta de continuar aí a trilhar um jogo maravilhoso, mas infelizmente esses pontos de falta de noção, de conexão, de entender que você joga com o público aqui fora, né, e esse público que te mantém aí dentro, ou que tem essa capacidade de tirar daí essa conexão, sabe? Eu acho que também tá faltando um pouquinho dessa conexão na Tina, de jogar com o público, igual, por exemplo, o Arthur jogava com o público do sofá, sabe? Os pãozinhos dele, sabe? Isso aqui faz a pessoa trilhar um caminho mais longo ou não também, sabe? Essa noção. O fato também de entender que, embora estão no jogo, existe um ser humano aí, sabe? E jogo mas a gente não tem que perder a noção do respeito, o senso de limite, né? Não tem que perder a sabedoria de saber se colocar e jogar de forma mais sábia possível. Então, infelizmente, a nossa Tina vai sair. Vamos ver, né? Espero que não saia, mas eu acredito que pode sair sim. Pode sair sim. Tá forte a torcida, viu? Aí o que acontece?
Ah, assim, todas as mulheres da Angola são grossas, igual a Tina. Não, não são. Mas existe sim uma boa parte que fala assim na lata, tá? Já acabei de falar lá atrás. Então, gente, essa é a minha opinião, né? O meu parecer, no pouco que eu entendo do Big Brother, que não é uma coisa que eu venho já assistindo, porque tem pessoa que tem diplomas e diplomas do Big Brother. Já tem o histórico, o enredo. Mas o pouco que eu me aprofundei, esses pontos que eu destaquei aqui estão sendo cruciais para a retirada da Tina no jogo, né? E também esses pontos estão sendo cruciais para o pessoal ter essa visão de que ela é ríspida e de que ela é grossa. Então, meus amores, o que vocês acham? Vocês acham que a Tina merece sair? Vocês acham que ela vai sair hoje? Deixa o seu comentário aqui embaixo, por favor, para você. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixa o joinha para você não perder os próximos vídeos, queridos e querida. Tá bom? Vamos todos torcer para que a Tina não saia hoje. É hoje, né? Que a Tina não saia. Resumindo, é isso, meus amores. Eu acho que a Tina sim pode dar uma melhorada, né? Uma ajustada nesse quesito de bater de frente, né? Sem ser planta também, sem ser falsa, pode sim dar uma ajustada. Mas isso depende dela ficar no jogo e também depende da consciência que ela for adquirindo no decorrer do jogo, ok? Então vamos ver os próximos capítulos. Se a Tina ficar, eu venho aqui falar mais faço outro vídeo comentando. Se não ficar, vamos seguindo, né? Falar dos próximos assuntos que surgirem. É isso, meus queridos. É sempre um prazer ter você aí do outro lado. Fiquem bem. Um abraço, um beijinho. Até o próximo encontro. Tchau.